E aí, beleza? Quer me assistir resolvendo exercícios de fixação em C++ envolvendo o comando switch? Então não pule esse vídeo. E aí, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou resolver alguns exercícios envolvendo o comando de seleção múltipla em C++, o switch. Então, vamos lá. Primeiro exercício é desenvolva um programa em C++ capaz de ler um número inteiro informado pelo usuário. O programa então deverá exibir o nome do dia da semana associado àquele número, certo? Então o usuário vai digitar um número e você vai ter que dizer o dia da semana associado àquele número. E aí a gente tem que atender, né, essa dica aqui que nós temos aqui. Estabeleça como 1 o domingo, 2 segunda-feira e assim sucessivamente. Se o número informado pelo usuário não corresponder a um dia da semana, mostre a ele uma mensagem de erro. Então, vamos lá. Pedir aqui um arquivo fonte novo e vamos lá. Include IOStream using namespace std int main e o return 0. Beleza. A gente vai ter que pedir um número para o usuário digitar e aí a gente vai avaliar, né, esse número que o usuário digitou. Informe um número de 1 até 7, um número inteiro de 1 até 7. E aí a gente vai pegar esse número e vai jogar para dentro da variável num. Simples assim. Vou dar um salvar. E esse aqui vai ser o exercício 13. Dias da semana. Beleza, então já exibi a mensagem de texto na tela, já guardei ela, o dado que o usuário vai digitar dentro de uma variável, e agora eu vou avaliar essa informação que o usuário digitou, né? Eu vou usar então o comando switch. Switch num. Por que num? Porque é a variável que eu vou avaliar aqui dentro. Então, caso o usuário tenha digitado 1, o que nós vamos mostrar na tela? A gente vai mostrar domingo, porque 1 deve ser associado a domingo. É isso que diz o enunciado do exercício. Caso ele digite 2, a gente vai fazer o quê? A gente vai imprimir segunda-feira na tela. E o break depois, né, ao término do case, para então informar, né, para o computador, né, para a máquina que vai executar esse código, de que ó, terminou ali, pode abandonar, sair do switch que já encerrou o que tinha que ser executado. Case 3, 2 pontos, a gente vai dar então terça-feira. E assim sucessivamente até contemplar todos os dias da semana. Então eu vou agilizar o vídeo aqui e depois a gente continua mais adiante. Beleza, já fiz aqui, já implementei o switch para todos os casos, né? Caso 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. E agora, se o usuário digitar algo que seja diferente disso que já foi pré-estabelecido aqui dentro do switch, a gente vai usar então o default, né? Então, no default, a gente vai dizer o quê? A gente pode dizer informar o usuário, né, de que aquilo que ele digitou não existe, né? É uma opção inválida. Então, opção inválida, algo nesse sentido. E aí um break também. Aqui também tem o break, certo? Então eu vou diminuir o código aqui um pouquinho. Estou segurando o Ctrl e rolando a roda do mouse, só para poder visualizar o código inteiro na tela. Então, a gente imprime um conteúdo textual na tela, o usuário digita uma informação, a gente guarda dentro de num, que é uma variável do tipo inteiro, e aí através do comando switch, a gente avalia o conteúdo que está dentro de num, e aí, se for 1, faça isso. Se for 2, faça aquilo. E assim sucessivamente. E se o usuário digitar algo que é diferente de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6 e de 7, vai cair aqui no default. Beleza?
aqui lembrar de fechar o escopo do switch, né? Olha só que interessante que ó, a IDE ajuda a gente, né? Tu clicou aqui na chave, ele ilumina a chave que abriu, né? Então você consegue visualizar facilmente todo o escopo do código. E aí aqui essa outra chave, ela é o fechamento daquele escopo que abriu lá em cima. Então, aparentemente está tudo certinho aqui. Vamos ver, eu vou salvar. Vou dar um F9 para compilar e gerar o executável. Beleza, gerou. E agora eu vou dar um F10 para rodar esse executável. E aí temos lá, informe o número inteiro de 1 a 7. Vou informar 3. Terça-feira. Show de bola, tá funcionando, né? Temos um probleminha ali de acentuação que a gente já sabe o que é necessário fazer aqui. Vamos lá. Set locale LCALL Portuguese. Certo? Vamos lá. F11 para quê? Para ele gerar um novo executável e na sequência rodar. Vou digitar 6. Sexta-feira. Show de bola. Rodar de novo. 3. Terça-feira. Olha o cedilha lá, saiu perfeitamente. Vou rodar novamente. Vou digitar 11. Que é uma opção que não existe. Olha lá, opção inválida. Então, funcionou redondinho aqui o nosso código. Exercício já feito. Vou copiar esse código para já ter ele como base, né, para nós fazermos o próximo exercício. Vamos lá dar uma olhadinha no próximo. Desenvolva um programa em C++ que simule o protótipo de uma cafeteira. O programa deve exibir um menu contendo as opções de café disponíveis, ao menos 4 opções, e deve permitir que o usuário escolha aquela que desejar. O programa então deve exibir na tela a escolha do usuário e os ingredientes utilizados no preparo daquela bebida. Nós temos uma dica ali no fim, né? A cafeteira é sua, portanto você decide quais tipos de café ela terá. Então é mais um exercício daqueles em que você vai oferecer um menu, um composto de opções, e o usuário deve poder escolher alguma delas, e a depender daquela que o usuário escolheu, o programa vai fazer alguma coisa. Então, mais um programa que envolve aí o uso do comando switch. Vamos lá para a nossa IDE e vamos fazer mais este aí. Então, peço aqui um arquivo fonte novo, vou colar o código que eu havia copiado, vou deletar aqui o conteúdo dele para deixar só essa base, né, esse esqueleto. Vamos salvar 014 cafeteira. CPP. Beleza, está aqui então o nosso código. E aí a gente vai ter então que imprimir na tela, né, um menu de opções e o usuário deve ser capaz ali de selecionar uma delas. Então, vou declarar aqui uma variável do tipo opção. Vai ser do tipo inteiro. E aqui então eu vou pintar um menu na tela. Vou dar um cout com endl, cafeteira. Certo? E aqui eu vou então usar alguns console output aqui para imprimir na tela, ou pintar na tela o menu de opções. Eu vou acelerar o vídeo aqui um pouquinho e depois a gente continua na sequência. Beleza, aqui eu pintei o menu e agora eu preciso colocar aqui uma mensagem final, né? Informe a opção desejada. Isso aí. E aí, na sequência, o que eu vou fazer? Eu vou dar um console in e redirecionar a entrada do teclado para dentro da variável opção. E pronto, aqui então está o menu, né, da nossa cafeteira aí sendo impresso na tela. As opções aqui estão meio estranhas, né? Mas vamos que vamos. Para fins didáticos é o suficiente. Agora aqui eu vou usar o comando switch. E eu vou avaliar quem? Eu vou avaliar a variável opção. Certo? Definir aqui o escopo do meu switch. E agora eu vou fazer o seguinte. Quantos casos o nosso menu prevê? 1, 2, 3 e 4, né? Então, case 1, case 2, case 3 e case 4. Certo? No 1, o que ele vai fazer? Vai dar um console out, um endl,
E aí você vai colocar aqui como que é feito aquele café, né? Café preto tradicional ao estilo daqueles que você tomava na sua casa quando você era pequenino. Algo assim, certo? E lembrar, né, o mais importante aqui, né, que ao término de cada case, né, a gente tem que lembrar de dar o break. Aqui no case 2, eu vou também ser Alt, End L, e eu não vou ser tão extenso aqui na explicação, tá? Mas aí você colocaria aqui café pingado, elaborado com, e aí vai embora. Lembrar do break na sequência, certo? O 3, quem era o 3? Era o cappuccino, né? C Alt, End L, cappuccino elaborado, tal qual a receita de... E aí vai embora e tem lá um ponto e vírgula no final. Lembrar do break, nunca esquecer dele. No último, mocatina, C Alt, End L. Eu nunca lembro exatamente como é feito o café do tipo mocatino. Confesso para vocês. E aí no final aqui eu dou um break e pronto. Fiz lá o case 1, case 2, case 3, case 4. E se o usuário digitar algo que não é nenhum, nem 2, nem 3, nem 4, a gente tem que dar um alô para o usuário, né? Então a gente vai usar o comando default. Default, 2 pontos, e a gente dá o cout. Eu gosto de dar um end L para dar uma quebra de linha. E aí na sequência, opção inválida, para o usuário se ligar no movimento. E aí um break aqui no final para dizer que encerrou aquele caso ali. Então vamos avaliar aqui. Ó. A gente declarou uma variável do tipo inteiro, a gente leu essa variável e essa variável usuário digita com base no menu, pelo menos é isso que a gente espera, né? E aí na sequência aqui, então a gente avalia o conteúdo dessa variável através de um comando switch. Caso 1 faça isso, caso 2 faça aquilo, 3, 4, e se não for nenhum dos casos acima, cai no default e aí pinta lá uma mensagem na tela para o usuário se ligar no movimento. Então, salvei, vou teclar F11 para ele compilar e na sequência rodar, e aí nós temos aqui na tela. Ó. Vamos ver aqui, ó. Vou teclar 1. E aí nós temos lá a mensagenzinha na tela. Show. Vou rodar de novo, teclar 2. Temos lá a mensagem, né, do caso 2 sendo exibida. Rodar de novo, testar o 3. Rodou, show. Rodar de novo, testar o 4. Show de bola, rodou também. Botar para rodar de novo e vou digitar aqui uma opção que não existe, 45. Olha lá, opção inválida. Então, rodou certinho aqui o nosso código, é lógico aqui que a redação aqui poderia ser melhorada, enfim, mas a lógica aqui já tá suficientemente clara aqui e condiz, né, com aquilo que a gente apresentou até o momento nos vídeos aí que já foram disponibilizados até então. Então, vamos salvar aqui esse exercício e vamos dar uma olhadinha no próximo. O próximo exercício diz o seguinte: desenvolva um programa em C++ que atue como uma calculadora capaz de realizar os cálculos de soma, subtração, multiplicação e divisão. O programa deverá exibir na tela uma espécie de menu em que sejam exibidas as opções de cálculo oferecidas. Bom, então se o programa tem que oferecer soma, subtração, multiplicação e divisão, a gente tem que pintar na tela esse menu, né, com essas 4 opções. O usuário deverá ser capaz de indicar qual opção ele deseja realizar, qual operação, né, deseja realizar, ok? Então a gente vai ter que pintar esse menu e trabalhar com uma variável opção, por exemplo, para guardar, né, qual foi a opção que o usuário deseja acessar. E aí na sequência informar 2 números quaisquer. Ok, então o usuário seleciona a opção e aí informa 2 números. Já o programa deverá ser capaz de
exibir o menu e receber a opção do usuário. Tá? Já percebemos isso. Receber os números informados pelo usuário e efetuar o cálculo solicitado. Ou seja, a depender da opção que o usuário selecionou, a gente tem que pegar esses dois números que o usuário digitar e fazer aquele cálculo. E aí exibir os números informados, a operação escolhida, o resultado calculado, tudo na tela. Show de bola! Vamos dar uma olhadinha aqui então na nossa IDE. Eu copiei o código, vou pedir aqui um algoritmo novo, vou colar o código e aproveitar aqui esse trecho aqui de dentro, né, para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Salvei, esse aqui vai ser a nossa calculadora. E vamos lá então, eu vou ter que imprimir na tela aqui um menu, seria alguma coisa do tipo ngl, calculadora. E aí, na sequência aqui, eu vou ter que dar mais algum cout ngl para pintar as opções, né, dessa calculadora. Então, adição, certo? Na sequência aqui, a gente pode mandar um informe a opção desejada e esperar que o usuário, então, selecione, né, uma dessas opções. E aí, a gente vai dar um console input e vamos redirecionar, né, o que o usuário digitar para dentro de uma variável de nome opção. Variável essa que eu ainda não declarei, então vamos aqui em cima declarar ela. Beleza? Já pintei o menu e já tenho a opção selecionada ali pelo usuário. Agora o que eu vou fazer? A depender da opção, eu vou ter que realizar um cálculo aí diferente, né? E aí então o usuário vai ter que digitar dois números quaisquer, e aí a depender da opção que o usuário selecionou, eu vou ter que realizar esse cálculo. Então seria interessante eu pedir para o usuário digitar esses números aqui. Então, informe um número qualquer. E aí a gente vai dar um console input para N1, dentro de N1. E esse N1 ainda eu não declarei, mas eu vou declarar ali em cima. E depois eu faço o mesmo para N1. E daí outro número qualquer. Então entendeu o que eu fiz? Informe um número, guardei dentro de N1. Informe outro número, guardei dentro de N2. Quem vai ser N1 e N2 vão ser números do tipo float, N1, N2. Beleza. Tem os dois números ali que o usuário informou, tenho a opção lá que ele também informou lá em cima. Me resta agora fazer o quê? Usar o comando switch para avaliar a opção que o usuário digitou e, a depender da opção, eu realizar o cálculo necessário, né, envolvendo essas duas variáveis. E aí agora nós temos aqui, ó, adição, subtração, multiplicação e divisão. Então, se for adição, se for 1, então case 1, o que ele vai fazer? Ele vai dar um console output, int L, o que? Selecionou a adição e a soma de, e olha a concatenação, e é certo? O que eu fiz ali, ó? Você selecionou a adição e a soma de, aí eu concateno N1 e concateno novamente com N2, e concateno com a soma de N1 com N2. Vamos ver se isso vai funcionar. Eu não tenho certeza, mas se der problema a gente conserta. O caso 2, qual é o caso 2? Subtração. Então, subtração. E N1 menos N2 e tá lá. Show? O que faltou aqui nesse case 1? Faltou o break. O que no case 2 faltou também? Faltou o break. Beleza, o que falta mais? O que seria o 3? O 3 é multiplicação, né? Então vamos lá. Você selecionou multiplicação. E N1 vezes N2 é isso aqui. E já tem o break ali, show de bola. E o último caso, que é o 4, é divisão, né? Divisão. E N1
dividido por N2 é isto aqui. E aí, pronto, acabou. Se o usuário digitar algo que é diferente de 1, de 2, de 3 e de 4, o que vai acontecer? A gente vai ter que dar um default aqui e dar um cout, tanana, endl, tanana, opção inválida, para que o usuário perceba que ele digitou algo que não está previsto aí na nossa calculadora. Show de bola? Então, o que nós temos? A gente pintou um menu na tela, a gente leu a opção dentro de uma variável do tipo inteiro, a gente, então, avaliou a opção usando o comando switch, caso 1, caso 2, caso 3, caso 4, usando o break no final para indicar o término daquele escopo de cada um daqueles casos. Se não for nenhum, nem 2, nem 3, nem 4, ele vai cair no default para dar uma mensagem ali para que o usuário se ligue, né? E antes da gente entrar no switch, a gente pediu aqui para o usuário digitar 2 números quaisquer, né? A gente armazenou eles em N1 e N2. E a depender das opções aqui que o usuário selecionou, né? A gente faz o cálculo lá relacionado, certo? Então, salvei esse código, vou teclar F11 e vamos ver se vai compilar, se vai rodar sem erro. Olha lá, adição, eu vou selecionar 1. Forme um número qualquer, 5.5. Forme outro número, 6.3. Olha lá, ele somou e mostrou para nós na tela certinho. Vou colocar para rodar novamente. Vou selecionar agora a opção subtração. 10 e 5.7. A subtração de 10 menos 5.7 é 4.3. Show de bola, certinho. Rodar de novo, vamos testar agora o 3. Um número, 88, outro número, 2. Olha lá, multiplicou, mostrou na tela certinho. Divisão, 4, um número qualquer, 52, outro número, 6.8. Fez a divisão, mostrou na tela, show de bola. E se eu digitar um número que não está, uma opção que não está prevista no menu, 55. Olha lá, eu digitei 55 e ele continua ali me pedindo um número, 2, outro 5, e aí depois deu a opção inválida, né? Ficou meio estranho isso aí. Seria interessante pedir os números aqui somente se a opção aqui selecionada fosse uma opção válida, né? Seria legal isso. Eu acho que dá para a gente fazer, ó. A gente pode fazer o seguinte aqui, ó. Depois que leu a opção, a gente pode fazer o seguinte, ó. If opção maior ou igual que 1 e opção menor ou igual que 4, né? Se a opção for maior ou igual que 1 e menor ou igual que 4, aí faça isso tudo que tem aqui embaixo. Deixa eu colocar isso aqui tudo. Pronto. Aqui. Tem mais um espacinho para tirar. Pronto. Eu só organizar aqui a indentação e já explico o que eu acabei de fazer aqui. Então, olha só. Eu imprimi o menu na tela e aí eu recebi a opção que o usuário digitou. Se o usuário digitou um número 1, ou 2, ou 3, ou 4, o que vai acontecer? Esse número ele vai ser testado aqui por esse desvio condicional. Ó. Então, se a opção for maior ou igual que 1 e ela for maior ou igual que 4, aí então ela vai entrar aqui dentro desse escopo aqui, certo? E o que tem dentro desse escopo? Tem as informações, né? Os números que o usuário tem que digitar, e aí tem o switch aqui avaliando a coisa toda. Se o usuário digitar um número que não é nenhum desses aqui do menu, o que vai acontecer? O código aqui, né, o programa vai desviar, né, desse escopo aqui e vai seguir embora normalmente. A gente poderia aqui, inclusive, aqui no else, ó, mandar ver em algo como, por exemplo, um cout, endl, opção inválida, algo assim, certo? Vou dar um salvar aqui, um F11 para ele compilar e gerar um executável novo, né? Para a gente poder verificar. E vou digitar aqui, por exemplo, 88. Olha lá, deu opção inválida e saiu.
Show de bola. Vou colocar para rodar de novo e vou escolher a opção 4. Ó, a opção 4 ele entrou dentro do if e agora está me pedindo os números. 32, 23, dividido por 11. E aí achou o cálculo lá. Se eu colocar para rodar de novo aqui e pedir um 45, que é uma opção que não existe, então funcionou certinho, né? Então aqui a gente usou aqui um desvio condicional, né? Combinado com um switch aqui para resolver este problema aí que nos foi proposto. Então ficamos por aqui. Agradeço a você que assistiu este vídeo até este momento e até a próxima.